E atenção, urgente! O Carlos Olavo eu conheci demais. Durante a campanha política, a gente não deixava ele subir no palanque, porque era comunista. Ele ficava do lado de baixo, o Carlos ficava lá no chão. Campanha política de qual? Do Ladislau, de Lermano, do Zé Tavares. Toda vez ele estava junto com a gente. Ah, toda vez eu estava junto? Eu estava junto. É, tinha o jornal. Primeiro tinha o Saci, um jornalzinho que, com um nome esquisito, falava só coisa séria. Eu falava, ô Carlos, você põe um jornal com... Eu nunca vi esse jornal. Você põe um jornal com o nome de Saci e só fala coisa séria. Tá? Ele era um jornalista, ele tinha um jogo de palavras, uma coisa bacana ele. Mas tinha razão de ter. Primeiro, ele era natural de Peçanha. A cultura dessa região era se instalada em Peçanha. Peçanha tinha os melhores colégios da região. Ele estudou lá no Peçanha e depois foi fazer jornalismo. E tinha o irmão dele, advogado, também nascido, domiciliado em Peçanha, que era o deputado federal, que também ajudava o Carlos Olavo. Simão da Cunha Pereira. Simão da Cunha. O prefeito de Peçanha, em 1937, era parente do Carlos Olavo. Era Antônio Cunha Pereira, uma coisa assim. E era então dessa família de Cunha. Então era família de prestígio na região. E o Carlos tinha um método fantástico de fazer jornal. E tinha o Jarbas, que era o Jarbas, esqueci o nome do Jarbas, Sou Jarbas, que era a pessoa que cuidava da tecnologia, cuidava ali de redação, de coisa, e no jornal que a gente nem sabia que ele existia, só ficava lá fazendo isso. A gente via o Carlos Olavo. O Saci, teve umas mulheres que foi lá e quebrou o Saci. O Saci publicou uma reportagem com 4 mulheres que andavam de lambreta e botou como lambretinhas da cidade. Aí uma dentista, que eu não sei o nome dela mais, que andava de lambreta, foi lá e quebrou, jogou a máquina no carro, quebrou o Saci. Aí pronto, aí o Carlos fundou o Combate, logo depois desse ataque ao Saci. Fundou o Combate e o Combate fazia suas publicações fantásticas, eu acho. Temos o momento do jornal impresso, o jornal Elite, criado pela Associação Comercial, que era a elite da cidade, né? Criado por grandes jornalistas mineiros, que são trazidos, então, para criar um jornal da elite para a elite. Em Valadares, nós tínhamos o Diário do Rio Doce e, em contraponto a ele, o Combate. E é muito interessante ver que era mais ou menos o que aconteceu também lá no Rio de Janeiro. O que acontecia em São Paulo, sempre tinha um grande jornal da elite e um jornal mais combativo, né, que se opunha àquele governo. Grosso modo, se me permite a licenciosidade, seria mais ou menos o que aconteceu com Carlos Lacerda e Getúlio Vargas, digamos assim. Né? O Combate tinha esse papel aqui. Nós tínhamos aqui o Diário do Rio Doce e o Combate, o jornal O Combate, que era um jornal comunista mesmo. O Combate é assim, tempo a tempo, sabe como é que é, né? Combate começou, que ele era do Saci, que era um jornal que não fedia nem cheirava, passou de Saci para Combate. Combate tinha uma grafa. Combate seguia a orientação do dono, do diretor, né, o Carlos Olavo. Era um cara inteligente, muito inteligente, mas ele tinha a linha dele. O Carlos Olavo ninguém escondia, né? Teve a Revolução, ele teve que sair daqui meio das carreiras aqui, mas o jornal dele tinha a linha agitadora, né? O dono do Combate, ele tinha a sustentação que vinha de fora para ele, né? Ele tinha a situação que vinha de fora. Então ele podia fazer o jornal, e o jornal dele era semanário. O nosso era diário, o dele era semanário. Agora, era um jornal bom,
Um jornal bom e um jornal combatente, viu? Mas lavava. Naquele tempo, quer dizer, não tinha esse negócio de meias palavras, né? Era para valer mesmo. O Diário Rio Doce foi criado para combater o combate. Em 58, o Laércio Birro, junto com mais 9 pessoas de distinção aqui de Valadares, do comércio, da indústria, do empreendimento, resolveram fundar o Diário do Rio Doce, com o princípio fim de combater um jornal comunista que tinha aqui, que era do seu Carlos Olavo Pereira da Silva, que chamava-se O Combate, esse jornal. Então o Diário do Rio Doce era um jornal de extrema direita, do qual faziam parte das pessoas que eu me lembro, o Laércio, um cunhado dele, Oswaldo, o Dr. Hermílio Gomes da Silva, naquela época o deputado Ladislau Salles, um advogado que se chamava, não me lembro mais aqui, mas eram 10, eu me lembro aí de uns 6 ou 7 desses aí. Era a questão das ações. Eles venderam muitas ações, depois ficaram umas sem vender, e falaram, não, nós vamos ficar com essas ações para nós. Era o grupo, chamava o Grupo dos 10. Esses 10 hoje só tem uns 2 aqui na cidade que eu sei, entendeu? Eu sei todos eles, os 10 pessoas lá, hoje já tem uns 2 aqui no máximo. O Hermílio agora foi um dos últimos aí que ia falecer, mas o resto já morreu todo. Então, vamos supor, o capital é 100 mil. Eles venderam na praça aqui, vamos supor, 50 mil. O outro 50 não tinha vendido. Mas eles então encamparam esse outro 50 para eles. Não, você fica com 5, você com 5, nós somos fundadores. Mas depois aqueles 5 eles iam vender já com ágio. E aquele ágio era para eles. Então o Casal começou a meter o pau nisso. Eles estavam tirando proveito de uma obra que era de benéfica, uma obra de atendimento à sociedade, para implantar uma telefonia na cidade naquele tempo. A Caratinga já tinha, Teoflotão já tinha, nós que fomos até embarcamos no final. A telefonia naquele tempo tinha que ter, é evolução, poxa, entendeu? Então, como o Carlos Olavo metiu o pau nesse grupo, que era um grupo da associação comercial, mas não era associação comercial, o grupo era lá de dentro, mas não era eles, entendeu? Começou a meter o pau nesse povo. Então, o que aconteceu? Eles falaram, nós estamos sendo combatidos, entendeu? Através de um jornal. Então, para combater um jornal, só outro jornal. Apesar de que o jornal do Carlos Olavo era um semanário. Eles podiam criar um semanário, mas eles agiram com inteligência. Não, vamos montar o nosso grupo, vamos criar um jornal diário para combater isso aqui. E realmente criaram um jornal diário. Circulou o primeiro número no dia 30 de março de 1958 e vem até agora, com uma regularidade tremenda. Nem aí. Nós não éramos não era do lado comunista, não estava do lado do pessoal do movimento agrário e nem tampouco também do outro lado. Talvez mais um pouco do lado dos fazendeiros, porque era o pessoal que, na verdade, dava sustentação para o jornal. Na verdade, que é comerciante, é empresário, e o pessoal que tem um certo poder aquisitivo é que dá sustentação para a existência do jornal. Em função dele, saiu o Diário Rio Doce, mas existia a Tribuna Fiel, entendeu? Então, nessa época, tinha mais ou menos esses 3 jornais aí. Ele metia muito pau no Diário Rio Doce também. Foi o motivo que o Diário Rio Doce vendeu, que eu fiz. Voltamos a não fechar o negócio. O Diário Rio Doce tinha feito uma campanha de assinaturas, entendeu? E queria fazer 1000 assinaturas, dando prêmio para danar. Não, geladeira, não tinha televisão, não. Era geladeira, rádio, entendeu? Bicicleta. Então fez uma campanha vitoriosa, foi fazer assinatura. Depois chegaram à conclusão essa por causa do Jânio, que aumentou o preço do papel jornal. Então nós ficamos, ó, vamos desaparecer um deles, ou fica a Tribuna Fiel ou fica o Diário Rio Doce. Falei, não, você faz uma proposta, você compra o Diário Rio Doce aqui. Fala, então vamos fazer a proposta. Fizeram a proposta, foi aceita a proposta e comprou. E o Carlos Olavo ficou sabendo disso. Então o Carlos Olavo chamou aqui de uma chantagem muito grande. Falou, pô, se o jornal acaba de fazer uma campanha de assinatura e vende, vai ser vendido, então ele está dando um tombo no assinante. Mas nós íamos manter as assinaturas, entendeu? A Tribuna Fiel ia manter as assinaturas, estava dentro do contrato lá, mas não quiseram lá. Aí a família
falou, ó, Chico, eles estão metendo o pau na gente, nossa família de tradição aqui realmente é de tradição, então nós reconhecemos aquilo e desfizemos o negócio. Aí voltou a continuar o Diário do Doce, mas desapareceu a Tribuna Fiel.